35 milhões de habitantes. Quantos contrastes nesta terra mágica! No inverno, canadenses vão trabalhar de patins, deslizando sobre um rio congelado. O verão é a hora dos ursos. Nas montanhas rochosas, eles parecem brotar das árvores. Nossa equipe ficou frente a frente com a espécie mais perigosa. Renas, raposas do Ártico, cachorros da neve. A vida selvagem é riquíssima. A paisagem sem igual. Montanhas de pedra, lagos de um azul intenso, florestas de pinheiros, cataratas impressionantes. E no céu, o espetáculo da aurora boreal. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo. Como se constrói um grande país? O maior das Américas é feito de rocha, gelo, vida, história. Imenso como o Brasil, população menor que a do estado de São Paulo. O Canadá preserva as origens e a natureza, símbolo de uma nação. Na faixa de terra que abraça 3 oceanos, percorremos 4 províncias e um território federal, no inverno e verão. Cenários redesenhados pelas estações do ano. Em Ottawa, a capital. Uma cidade com 15 graus negativos e outra com 20. Os rumos da nação são decididos no parlamento. Um pedaço de Londres, na América, onde quase 150 anos de história falam pelas paredes. Por dentro, a sede do governo ostenta luxo e arte. Fiel à coroa inglesa, o Canadá respeita as tradições. Troca da guarda só no verão. Festival de esculturas só no inverno. Gente de vários países para a tradicional competição. Blocos de gelo viram obras de arte com prazo de validade. Só duram até a próxima estação. Cansado do trânsito nas grandes cidades? Aqui em Ottawa existe um transporte alternativo e divertido. Os veículos são os patins. Nós estamos no canal Rideau, navegável durante o verão, mas congelado nessa época do ano. Vira uma avenida com quase 8 quilômetros de extensão. Os canadenses podem se orgulhar de ter a mais longa pista de patinação no gelo do mundo. Aqui o tráfego é intenso, mas não aborrece ninguém. Já no verão, quanta diferença! O caminho sólido volta ao estado líquido e permite curtir a cidade de um jeito diferente, remando por essas águas mansas. Construído em 1832 e considerado patrimônio mundial, o canal Rideau serve de passagem durante o ano todo. O que muda aqui é o meio de transporte. Com 200 quilômetros de extensão, um dos mais antigos canais do mundo liga Ottawa à cidade de Kingston. Foi construído como estratégia militar, mas reina a paz nos passeios de barco e ônibus. Esse aí é o anfíbio. O canal é margeado de ciclovias. Caminho diário da executiva Ainsley durante o verão. Mas no inverno, tudo muda. Ela prepara o material de trabalho e outros apetrechos. Parte a pé. Mas no caminho troca de calçada. Segue deslizando pelo canal congelado por 4 quilômetros até o escritório onde trabalha. O que para muita gente é diversão, para ela é necessidade.
Eu costumava usar os patins para ir à escola quando era pequena. As pessoas aqui usam o gelo como meio de transporte. Não há muitos lugares no mundo onde existe isso. É muito especial. A pista de patinação é um programa familiar. Arrasta adeptos desde cedo. Na família de indianos, a avó vai no trenó e o mais novo no carrinho. É diversão para todas as idades, desde o bebê de 2 meses à minha mãe, que tem 65 anos. Como em todo canto do mundo, tem brasileiro na pista. Tem essa pista para poder passear, brincar, se divertir, pública, fora o visual, que é maravilhoso. Quem não tem patins pode alugar. Na teoria é fácil. O problema é a prática. Mas é preciso estar preparado para um inimigo da patinação, o mico. Tem 5 minutos sem... Aí. Na província de Alberta, as curvas charmosas da rodovia dos Campos de Gelo revelam a paisagem das Montanhas Rochosas. Quase 5.000 quilômetros de arranha-céus naturais que vão do Canadá aos Estados Unidos. A estrada entre Banff e Jasper tem 290 quilômetros e é considerada uma das mais bonitas do mundo. Normalmente a gente quer chegar logo ao destino, mas aqui a viagem pode demorar, porque são muitas as atrações pelo caminho. O glaciar Athabasca é o maior dessa região. Mais adiante, a geleira tem o nome da rainha Vitória da Inglaterra. E o lago, o nome da filha, Louise. Mas é o conjunto da paisagem a joia da coroa. A majestade, a natureza, caprichou até na cor da água. Reflete os minerais de rocha trazidos no degelo. Essa pintura surgiu após a última glaciação, há mais de 10.000 anos. E o tempo só valorizou a perfeição. Às vezes a selfie é inevitável. É um cartão postal mais belo que o outro. Esse é um dos mais visitados. O Lago Moraine, com o azul irresistível da água e o Vale dos 10 Picos. Essa paisagem já estampou a nota de $20 canadense na década de 90. Não é à toa um dos cenários mais fotografados do mundo. O acesso a oásis de gelo só é possível durante o verão. Os arranha-céus naturais de até 3.500 metros estão entre os mais altos do Canadá. Dos barcos, a vista dos $20 ganha mais riqueza de detalhes. Os invejosos vão dizer que a foto é montagem, mas quem veio da cidade maravilhosa já está acostumado com beleza. Aqui não tem como a foto ficar feia, né? Realmente é impossível. É um lugar mais bonito que eu já fui na vida. De carona com um teleférico, subimos a montanha Whistlers. Depois são mais 2 horas de caminhada, mas o sacrifício vale a pena. Nós estamos chegando ao topo da montanha, que tem 2.500 metros. E aqui a gente tem uma visão à altura da beleza desse lugar. Essas montanhas fazem a divisa entre as províncias de Alberta e a Colômbia Britânica, que podem compartilhar toda a exuberância no horizonte. Cercas e pontes exclusivas para bichos. A rodovia fica dentro de parques nacionais, com 2 pequenas cidades. Banff tem 8.000 habitantes, população que triplica no verão com os turistas. Encravada nas montanhas, é cortada pelo Rio Bow. As famílias se reúnem para curtir a natureza. Sem deixar ninguém de fora. Será que ele também ajuda a remar? Viver dentro de um parque nacional é ter uma vizinhança privilegiada. O meu quintal é um bom lugar para passar o dia. Eu amo. A cidade e o Parque de Banff nasceram dentro de uma caverna. Em 1883, ferroviários descobriram por acaso uma fonte de águas termais dentro das rochas. Na vizinha cidade de Jasper, lixeiras anti-ursos. Eles não conseguem abrir com essa trava. Todas as lixeiras têm isso aqui em Jasper. É só dar uma voltinha para entender por que tanta preocupação. Os ursos no meio da rua, os dois. Na margem da estrada, os ursos pretos se alimentam das berries, frutas vermelhas. Tá meio desconfiado que tem muita gente parada aqui.
O urso literalmente parou o trânsito aqui. Tá bem pertinho do nosso carro, do lado da janela, ó. Parece um safari, né? Que coisa linda. Mais alguns quilômetros e uma nova parada. Depois da pança cheia, a sobremesa é travessura. O filhote testa o galho para uma escalada segura e o irmão vem logo atrás. Eles buscam um lugar para dormir, enquanto lá embaixo a mãe fica na retaguarda. Mas a hospedagem não era a ideal. A família buscou um outro rumo. E nós também. Novo transporte, hidroavião. E novas paisagens, os fiordes da Colômbia Britânica. Pousamos numa região conhecida como Night Inlet. Um estuário, água do mar misturada com a do degelo. De olhos atentos, buscamos os habitantes da floresta. E de onde menos se espera, eles aparecem. São os grizzly, os ursos pardos. Um dos maiores e mais agressivos da espécie. A gente tá vendo o urso ali, a gente está se aproximando, mas a guia toma todo o cuidado, né? Ela desceu do barco, ela está empurrando o barco. A gente, de forma alguma, vai chegar na terra, né? Na grama. A gente fica a uma distância de pelo menos 15 metros dos ursos. Uma questão de segurança, né? Ele pode chegar a 48 km por hora numa corrida e nada muito bem. Todo cuidado que é pouco. A uma distância segura, o repórter cinematográfico Pedro Santana entra na água. Olhamos como é o comportamento deles. Se ele olha para você, é um sinal que estamos muito perto. Se eles param de comer, é outro sinal que estamos muito perto. Se põe as orelhas para frente, é um sinal de agressividade. Diante de nossas lentes, animais que chegam a 2,5 metros de altura em pé. Esse peso pesado de 400 quilos pode ser considerado um atleta. Ágil na natação, eficiente no levantamento de peso. Vira pedras gigantes em busca de mariscos ou insetos. Tem resistência para percorrer quilômetros, mas falta aderência para evitar as derrapagens. 75% da dieta dos ursos é feita de raízes, folhas, frutas e insetos. Para manter o corpinho, eles consomem calorias equivalentes a 40 hambúrgueres por dia. E nessa época, as mães não fazem a refeição sozinhas. Mãe e os filhotes. Essa é uma cena comum durante o verão. Os pequenos nascem no inverno e agora estão com poucos meses de vida, ainda em fase de amamentação. A mãe dá carinho, proteção e alimento até uns 2 anos de idade. Depois, vai cada um para o seu lado, seguindo o instinto solitário dos ursos. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode curtir esses momentos em família. Quem resiste a tamanha fofura? A mãe deu luz aos 3 filhotes em pleno período de hibernação. Os pequenos nascem cegos, mas agora enxergam muito bem a fonte de alimento. Enquanto amamenta, a mãe continua alerta à presença de machos. Na época de acasalamento, no início do verão, os filhotes ficam ameaçados de serem mortos pelos machos, porque se o macho mata o filhote, ele pode forçar a fêmea a acasalar de novo. O instinto agressivo dos bichos é desenvolvido desde cedo. Enquanto o pai só aparece para o acasalamento, a mãe, sempre ela, tem todo o trabalho de criação. Na baixa maré, a família até arrisca a pegar uma praia, matar a sede, arriscar uma pescaria e se divertir. Dentro da floresta, uma trilha de suspense, o caminho do urso. O guia anuncia a nossa chegada. Vamos deixar o urso saber que não somos uma ameaça. E a reação dele vai depender da nossa. Se ele aparecer, a dica é nunca correr,
Você não pode correr tanto quanto o urso. Ele é mais rápido. Em alguns minutos de caminhada, lá está a dona e o herdeiro do pedaço. No mais maternal dos momentos. A gente está observando ali a mamãe ursa e o filhote. Essa região aqui tem pelo menos 60 ursos. E há algumas horas que a gente está vendo os dois ali e não temos nenhuma arma para nossa proteção. A gente está a pelo menos uns 20, 30 metros de distância. A única coisa que a gente tem aqui para nos proteger é esse spray de pimenta que o Brian trouxe. Ele disse que nunca precisou utilizar, né? E tomara que hoje não seja a primeira vez. Na volta da trilha, o sinal dos ursos está nas árvores. Eles deixam os pelos e o cheiro. As câmeras dos cientistas monitoram o comportamento curioso de se esfregar nos troncos. Até os filhotes fazem isso. Também flagramos o esfrega-esfrega. O que eles fazem é um meio de comunicação. Os ursos interpretam o mundo pelo cheiro. Eles se esfregam na árvore e o próximo da espécie sabe quem passou pela trilha. Os pelos deixados nas árvores são coletados para análise do DNA, para monitorar a população. E as pequenas figurinhas do verão mostram a vida que se renova no gigante chamado Canadá. Os cachorros da neve, atletas do frio e a beleza da aurora boreal. É daqui a pouco. Yukon, território de soberania da natureza. As mais altas montanhas e os maiores campos de gelo fora dos polos. Estamos no Parque Nacional Kluane, onde caberiam 14 cidades do tamanho de São Paulo. Paramos 2 vezes para reabastecer o helicóptero. Mais de 3 horas de voo para alcançar o teto do Canadá, o Monte Logan. Com 5.959 metros, é o segundo maior da América do Norte. Nós estamos a 8 quilômetros de distância do topo do Monte Logan. É a primeira vez que uma equipe de televisão brasileira chega tão próximo desse gigante. São poucos minutos perto do maciço. Toda vez que voamos em grandes altitudes é difícil. O ar é rarefeito e se exige mais dos controles para estabilizar a aeronave. Já na linha do Círculo Polar Ártico, Yukon é vizinho ao Alasca. A ligação é por uma estrada construída durante a Segunda Guerra, a Alaska Highway. Com 2.000 quilômetros, foi concluída em apenas 8 meses. Tempo tão inacreditável quanto as paisagens pelo caminho. Aqui só os fortes sobrevivem. O branco da neve é um disfarce perfeito para a esperta raposa do Ártico. Já ouviu falar dos olhos de lince? Nos fitam o tempo todo. 2 fêmeas desconfiadas e atentas. Esse gato de 20 quilos tem patas largas para vencer o gelo e ter sucesso na caça. Mais conhecido pela força que pela beleza, o alce é um brutamontes de 250 quilos e 2 metros de altura. Esse está na troca dos chifres. No gelo é difícil encontrar grama, mas o caribou não desiste. São as famosas renas, companheiras inseparáveis do Papai Noel. Mas em Yukon, trenó é puxado a motor. O que parece um grande deserto branco é, na verdade, um lago congelado, com quilômetros de extensão. Essa planície só existe durante o inverno. No território de Yukon, temperaturas de 20 graus negativos fazem parte da rotina nessa época. Há mais de 20 mil anos, os esquimós aqui já se adaptavam ao frio. É um lugar repleto de beleza e história,
onde a vida resistiu ao gelo e chegou além das montanhas. Mas nem só de frio vive essa região. No verão, o cenário se transforma. Nem parece que estamos no mesmo lugar. Agora sim dá para ver que é um lago. Dos 20 graus negativos no inverno, passamos para mais de 20 agora no verão. Bem-vindo ao Canadá, o país dos extremos. O Canadá tem 7% da água doce do mundo. O calor transforma gelo em quedas d'água, corredeiras, alimenta rios e escorre pelos cânions. Mas são apenas 4 meses para curtir esse visual. Depois dá um branco no clima. E as cidades ganham a cor do inverno. Nesse pedaço do Canadá, natureza e história navegam sobre as mesmas águas. O rio Yukon, que deu nome ao território, foi passagem obrigatória durante a Corrida do Ouro Canadense, em 1898. Gente do mundo todo utilizou esse caminho para chegar até as terras que prometiam prosperidade. Nessa aventura surgiram cidades como White Horse, cavalo branco em inglês, uma referência às corredeiras que existiam na época e derrubavam as embarcações. O sonho de muitos candidatos a milionário afundou aqui, mas ficaram as lembranças dessa história. O Klondike relembra o tempo em que 7.000 embarcações circulavam por essa região. Aventureiros de todo o planeta montavam acampamentos. Milhares de pessoas buscando o brilho do ouro sob a luz de vela. Mais de um século depois, a busca pelo ouro continua na mais tradicional corrida de aventura. Competição internacional, onde um filho de portugueses desafia o frio. Não tá com frio nas pernas? Estou, mas faz bem. É? Ficas mais forte, right? É para vir cá. Eu gosto do frio. Você gosta? Sim. Percebe-se, né? Estou impressionado. Parabéns, você é muito corajoso, viu? Obrigado. Boa sorte na prova. Sim. Mesmo com a temperatura abaixo de 0, o atleta masoquista deixou o frio e o bom senso para trás. Um cenário como esse nos convida a conhecer a natureza, inclusive que está debaixo da neve. Hoje nós vamos fazer uma pescaria diferente, os moldes dos antigos povos canadenses. Antes, eles usavam uma rocha ou algo pontiagudo para abrir um buraco no gelo. Hoje, a tecnologia facilitou um pouco as coisas. David, o nosso guia, faz um buraco de 1 metro de profundidade no gelo. Está cortando o peixe em pedacinhos aqui para fazer a isca. Nós vamos tentar a truta do lago. How many? Mas a honra ficou para os donos da casa. O canadense fisgou um pequeno e deu o troféu para o sobrinho. O segredo? Patience. Yeah. Paciência. Congratulations. Thank you very much. Yeah. Appreciate it. Inveja de você, viu? A pesca garantiu a sobrevivência dos aborígenes, os povos nativos do Canadá, aqui chamados de Primeiras Nações. 40 etnias vivem em Yukon. Há mais de 4.000 anos, os Inuits foram os primeiros a usar cães no transporte. Nesse canil estão 140 cachorros de trenó, de várias raças. O proprietário diz que eles têm dieta de 10.000 calorias. São tratados como atletas. Os cães podem correr por 4 horas, parar por 10 minutos e correr por mais 2 ou 3 horas. Eles se recuperam muito rápido. Um trenó com 6 cachorros puxa até 300 quilos. E como o gelo não tem pasto, o cão leva vantagem sobre o cavalo. Nos afastamos da iluminação da cidade para o encontro com as luzes do norte. Sinais do além para os povos nativos. Deuses na interpretação dos gregos. Quem nos leva para observar a aurora boreal é Ritter, canadense que passou 2 anos no Brasil fazendo trabalhos voluntários. Não tem horário mesmo. Depois que a noite fica escuro, pode ver. Então pode ser às 6 horas da noite ou 6 horas da manhã. Foram noites em claro, olhando para o alto. Com gente de várias nacionalidades fazendo o mesmo. O
grupo de chineses viajou mais de 20 horas e trouxe lentes poderosas. Mas a natureza cobra caro pelo espetáculo. Bom, é quase meia-noite. O termômetro está marcando aqui 14 graus negativos. O céu está nublado, está começando inclusive a nevar. E pelo jeito a gente não vai ver a aurora boreal hoje. Ontem nevou, hoje está do mesmo jeito. Vamos voltar amanhã. A noite seguinte é estrelada. O frio continua intenso e o fogo ajuda a descongelar nossos equipamentos. O plantão para ver a aurora boreal dessa vez é recompensado. Os primeiros raios de luz são um pequeno borrão para nossas lentes. A gente observa uma grande faixa esverdeada no horizonte, mas nem toda a câmera consegue captar isso. Para registrar o fenômeno, que ocorre a 100 quilômetros de distância da Terra, nós recorremos a uma máquina fotográfica. E assim, o balé de luzes pode ser registrado quadro a quadro. Com um disparador, quase 1000 fotos dos rabiscos no céu. O que nem todas as câmeras captam é exatamente o que nossos olhos enxergam. Apesar de ser vista só à noite, a aurora boreal tem origem no Sol. Rajadas de ventos solares viajam até a Terra trazendo partículas que são atraídas pelos polos magnéticos. Quando se chocam com a nossa atmosfera, liberam essa energia colorida. A turista de Americana, interior de São Paulo, quase não acredita no que vê. A forma como ela aparece, desaparece, ela tem um certo movimento, né? É um privilégio. Na cidade da Corrida do Ouro, tudo o que reluz é mágico, na terra ou no céu. Um hotel de gelo. Dura 3 meses e depois derrete. E o mal-assombrado Hotel Cadeia. Voltamos já já. Às margens do rio São Lourenço, parcialmente congelado, um pedaço da França no Canadá. Desde 1608, o idioma oficial é o dos colonizadores. Bonjour, Brasil! No século XVII, Quebec era chamada Nova França. Nas páginas mais violentas de sua história, se rendeu ao domínio inglês, mas resgatou as origens, construindo uma fortaleza de 4 quilômetros. A única cidade murada das Américas. Um lugar que já foi alvo de tantas batalhas entre franceses e ingleses, nessa época do ano tem o Branco da Paz. Quebec não perde o charme nas 4 estações do ano. É patrimônio mundial da Unesco, graças à arquitetura europeia centenária. Tem construções imponentes, como a do Château Frontenac, o castelo que já foi sede do governo, e tem um tamanho proporcional à beleza desse lugar. O castelo, construído no século XIX, tem 77 metros de altura e 650 quartos. No inverno, Quebec tem outras construções surpreendentes. Toneladas de neve e gelo foram o material de construção desse hotel, com obras de arte nas paredes. Luzes de LED dão um toque especial aos 44 quartos. A construção é feita em 70 dias, com uso de moldes metálicos na arquitetura. Mas as paredes de gelo só resistem por 3 meses durante o inverno. No Ice Bar, um clima de balada fica ainda mais alegre com as bebidas quentes.
Evidentemente que o gelo aqui já está no copo, né? Em todos os ambientes, a temperatura chega a no máximo 3 graus. O Hotel de Gelo tem até uma capela. Mais de 200 casais já disseram sim naquele altar. Talvez por isso, há quem diga que casamento é uma fria. Para uma segunda lua de mel, os brasileiros Vilmar e Daniela vieram conhecer o Hotel de Gelo. São de Curitiba, onde o inverno é quase canadense. Estou acostumado com frio, adoro frio, né? Então, por isso a gente escolheu também visitar o Canadá. Eu passo mais frio lá do que aqui. As amigas canadenses Emily e Milena vieram passar uma noite no Hotel de Gelo. E só na preparação para ir para a cama foram pelo menos 20 minutos. São várias camadas de proteção. Como será dormir nesse congelador? Emily garante que não passou frio. É uma experiência única. Precisamos fazer isso uma vez na vida. É divertido. Pergunto a Milena como foi ir ao banheiro à noite, toda embrulhada desse jeito. É melhor ir antes de toda a preparação ou esperar até o amanhecer. Hotéis pouco convencionais são uma especialidade do Canadá. Quem vê as grades do lado de fora pensa que é um presídio. Quem entra no prédio tem certeza. Mas acredite, é preciso pagar para dormir aqui. Construído em 1862, tem 70 celas oferecidas para hospedagem. É uma experiência fascinante circular pelas celas. É um jeito de ir para a cadeia sem ser um fora da lei. O presídio chegou a ter mais de 1.000 detentos, inclusive mulheres e crianças a partir dos 9 anos de idade. A lista de crimes incluía loucura, bebedeira e falta de limpeza na casa. Como o prédio não tinha aquecimento, os presos enfrentavam escuridão e frio. Por isso, era considerado muito severo. Essa aqui é a ala dos presos que eram condenados por crimes mais violentos. São as solitárias, né? E hoje são quartos do hostel. Ela vai mostrar pra gente aqui, olha só. Olha o tamanho da cela, que impressionante. O espaço aqui é muito pequeno, tem 1 metro mais ou menos, no máximo. Interessante que antigamente as pessoas pagavam para não estar aqui, né? E agora elas desembolsam $35 para dormir numa cama de presidiário. Olha só, meio claustrofóbica aqui a experiência. Esse era um caminho sem volta, o corredor da morte. Desciam por essa escada os condenados por assassinato. Foram 3 durante o funcionamento da cadeia. E a pena máxima nesses casos era a execução pela forca. E quem morreu aqui ainda assombra os corredores. O alfaiate irlandês Patrick James Whelan foi acusado de matar um político no Canadá em 1869. Várias pessoas dizem ver um homem parecido com Patrick, ajoelhado e depois saindo da cela em direção à forca. Na cela dele se ouvem passos, vozes e os sussurros de alguém rezando, mulheres chorando e crianças rindo. Os jovens estudantes da Bélgica passaram uma noite no hostel. Até gostaríamos de ver os fantasmas. Esperamos, mas não apareceram. Não há grades que prendam a imaginação. A floresta dos pinheiros gigantes, o rio que despenca em cataratas e o brasileiro que prosperou no país do frio. Voltamos já já. Na província da Colômbia Britânica, uma ilha de prédios cercada pelo Pacífico. Vancouver. Cidade eleita várias vezes uma das melhores do mundo para se viver. Nas praias, qualidade de vida.
E o desfile das orcas. Famílias inteiras dão um show. Na cidade onde se respira a natureza, a caminhada é sobre os maiores pinheiros do mundo. O Parque Capilano tem uma ponte suspensa com 140 metros de saculejo. É como se a gente estivesse flutuando no topo das árvores. A ponte é sustentada por cabos de aço. Mas quando foi construída, em 1889, o material era fibra de cânhamo, uma planta da família da maconha. Balançava bem mais. É um passeio para quem não tem enjoo nem medo de altura. Lá embaixo, a 70 metros, está o rio Capilano e a paisagem faz qualquer um balançar. Por falar em altura, na província de Ontário, um rio inteiro desaba de um cânion. São as Cataratas do Niágara, entre o Canadá e os Estados Unidos. Com mais de 1 quilômetro, estão entre as mais longas do mundo. Mas ainda perdem em volume para nossa Foz do Iguaçu. A diferença é que aqui, quedas viram pedra. No verão, as cataratas permitem uma aproximação maior, com direito a banho. Em Niagara-on-the-Lake, uma cidade repleta de cores no verão. Conhecida pelos vinhedos, tem parreirais dando frutos no calor. Mas as uvas só são colhidas durante o frio. Ressecadas pelas baixas temperaturas, produzem um dos vinhos mais apreciados do mundo, o Ice Wine. É como colocar a uva na geladeira, com 6, 7, 10 graus negativos. A água da fruta congela e a concentração de açúcar fica 2 vezes maior. Mas para produzir 200 litros de vinho, se consome 1 tonelada de uva. Por isso, é uma bebida para gosto e bolso refinado. É um vinho muito doce, concentração muito alta de açúcar, muito saboroso. Pode o mundo caber dentro de uma cidade? Se for em Toronto, a resposta vem em 140 idiomas. Where are you from? India. Jamaica. Bangladesh. China. Banhada pelo Lago Ontário, iluminada pela torre agulha chamada CN Tower, Toronto tem um pouquinho de cada canto do planeta. Os primeiros europeus a navegar por essas águas para chegar ao Canadá foram os vikings durante a Idade Média. Séculos depois, franceses e ingleses disputaram territórios e colonizaram o país. Aí vieram alemães, italianos, gregos, e as portas se abriram para outros povos. Hoje, de cada 2 moradores de Toronto, 1 nasceu fora do Canadá. É uma cidade multicultural e um porto seguro para gente do mundo todo, inclusive quem fala português. E hoje o Canadá tem mais de 600 mil portugueses. É tudo a raça. Tem de tudo. Tem de tudo. Com a proximidade da língua, adivinhe quem chegou depois. Não é fácil você sair do seu país, das suas referências culturais e começar tudo de novo em outra parte. É difícil, é complicado, exige muito das pessoas. Agora, os canadenses recebem os estrangeiros de braços abertos. Nós, brasileiros, eu acho de uma maneira até especial, muito bem. Uma das áreas com escassez de mão de obra é a construção civil, onde o Jadir trabalha há 15 anos. Enfrenta o frio e os perigos do gelo. O pedreiro do Brasil ele é multifuncional, entendeu? Ele trabalha. E aqui o que você faz? É só colocando tijolinho mesmo. E como é que é a jornada de trabalho? Você trabalha muito? Não, a média de 40 horas por semana. Jadir tem origem humilde. Trabalhou na roça em Sarduá, Minas Gerais. E no Canadá, os sonhos do pedreiro se transformaram em algo concreto. Uma casa de quase 2 milhões de reais, um bom carro e dinheiro para alguns investimentos. Resolvi investir, comprar uns apartamentos no Rio. Quantos apartamentos tem? Tem 4. A saudade do Brasil fica para escanteio, com o time de amigos da pelada disputada com traves de hóquei. O Aiçô é com nós mesmo.
trem doido, é, ué. Trem doido é o mineiro encontrar uma baiana para casar no Canadá. Essa mistura de mineiro com baiana deu certo? Deu certíssimo aí. Virou assim, acarajé com pão de queijo. Daniele veio de Salvador para ficar apenas um mês estudando inglês. Mas o empurrão do destino foi tão forte que ela foi parar no hospital. Era um evento que ia ter na igreja, eu fui colocar um salto, ainda baianas, aprendendo a andar na neve. E acabei escorregando, né, num bloquinho de gelo que tinha, tive 3 fraturas no meu tornozelo direito. E aí, ele muito solícito, muito carinhoso, amoroso, muito preocupado comigo. Daí houve um convite para um restaurante, aí naquele convite a gente já vai encostando a mão na outra e aí... Já percebeu onde foi parar essa história, né? Hoje eles têm 3 bons motivos para comemorar. Nos finais de semana, a farra é garantida nos parques da cidade. Falta alguma coisa para você aqui? Talvez a saudade da família, do calor brasileiro, né? Do pessoal que faz parte da família lá. Mas aqui a gente tem uma nova família e me sinto realizado aqui. Um país também se constrói com sonhos. E no Canadá, eles não têm fronteiras. Fique a seguir com as notícias do Jornal da Globo. Um bom fim de semana e até sexta. Globo Repórter.